Êxodo, capítulo 20. Vamos voltar à exposição da lei de Deus, que foi interrompida para que a gente pudesse dar instruções à igreja sobre a eleição de oficiais. E hoje veremos o quinto mandamento, que trata exatamente da autoridade. Êxodo capítulo 20. A partir do verso 12, o texto fala da segunda tábua da lei. Vamos ler o verso 12 até o verso 17, acompanhe a leitura, para que possamos entender. Diz assim o verso 12: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, nem o servo do seu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos conceder a oportunidade e o privilégio de estar na Tua presença, junto com o Teu povo, a Tua igreja, cantando Teus louvores, lendo a Tua palavra, que expressa a beleza do Teu ser. Um Deus que é santo, que é justo, e um Deus que sonda e conhece os corações. Por isso, quando nos deparamos com a Tua grandeza, Tua soberania, Tua santidade, percebemos o quão pequeninos somos, o quão pecadores somos, o quão indignos somos de estar na presença desse Deus glorioso. Por isso nós confessamos ao Senhor as nossas faltas, nossos pecados. Buscamos do Senhor o perdão, que o Senhor aplicasse sobre nossa vida o precioso sangue do Teu Filho, que é a razão da purificação e do perdão dos nossos pecados. Nós louvamos agradecendo pela certeza de que o sangue de Cristo é suficiente para nos perdoar e purificar. Por isso nós cantamos alegremente os Teus louvores, falamos da Tua grandeza, misericórdia, sabedoria. Depois nós consagramos ao Senhor nossas vidas, nossas ofertas. E agora nos deparamos com a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos fale ao coração, que o Teu Espírito Santo aplique aquilo que vai chegar em nossa mente, para que desça e transforme a nossa vida, o nosso coração. Só o Senhor pode fazer isso. E por isso clamamos e nos quedamos na Tua presença para pedir que a assistência do Espírito seja sobre todos nós, tanto na transmissão da palavra como na recepção dela, que seja para transformar as nossas vidas, desafiar-nos a viver uma vida mais próxima ao Senhor, trazer conforto, força e consolo ao nosso coração. Fala-nos, ó Senhor Deus, é o desejo da nossa alma, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai amado, amém. Então hoje entraremos na análise da segunda tábua da lei de Deus e veremos o quinto mandamento: honra pai e mãe. Antes, porém, é bom relembrar algumas verdades já vistas anteriormente. Nós vimos que a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, é a manifestação do seu ser, do caráter santo de Deus. A revelação do seu caráter santo, a sua vontade para ser o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Os 10 mandamentos são um resumo de todas as obrigações e todas as proibições manifestas por Deus em sua palavra. A lei moral de Deus, ela é absoluta. Como afirmou Jesus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ela nunca muda, como ele mesmo afirmou, nem um i ou um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra.
Deus nos chamou para ter com Ele uma aliança. Temos nos 10 mandamentos as cláusulas dessa aliança. Por isso é tão importante que a gente não somente conheça, mas compreenda o que cada mandamento abrange. Na primeira tábua da lei, o Senhor estabeleceu o padrão de nosso relacionamento com Ele. Ali encontramos todas as orientações de como Deus quer que convivamos com Ele e prestemos a Ele um culto que lhe é devido. Vimos que o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, responde à pergunta, quem deve ser adorado? A resposta é Deus somente. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, afirmou Jesus, citando a lei em Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Vimos que o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura com o fim de adorá-las, responde à pergunta, como Deus deve ser adorado? A resposta é, Ele deve ser adorado no Espírito e pela verdade revelada, pela palavra. Conforme Jesus deixou claro à mulher samaritana, lá em João capítulo 4, verso 24. Não através de imagens de escultura, não através da imaginação humana, mas através do Espírito Santo, que nos conduz a Deus e através da verdade revelada na palavra. Vimos que o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, responde à pergunta, qual deve ser a nossa atitude para com Deus? A resposta é que devemos ter reverência e santo temor, não tratando com leviandade as coisas de Deus, honrando o seu nome e assumindo os nossos votos e compromissos firmados diante dele. Porque Êxodo capítulo 20, verso 7, diz que o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Vimos ainda que o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, responde à pergunta quando? Quando devemos cultuar a Deus? Vimos que devemos viver para a glória de Deus sempre, a todo instante. Porém, Deus estabeleceu um dia exclusivo. Um dia para que de forma solene o seu povo possa adorá-lo e cultuá-lo. Vimos que o descanso a que esse dia se refere se cumpriu na ressurreição de Cristo, na vitória de Jesus sobre a morte, trazendo salvação e alívio às nossas almas, nos livrando do peso da condenação. Vimos que esse é o verdadeiro sentido do Shabat, descanso, traduzido para o nosso português como sábado, né? Nós vimos que exatamente ele apontava para esse dia da vitória de Jesus, quando ele tiraria dos nossos ombros todo o peso do pecado e da condenação. De fato, nele temos descanso, alívio para as nossas almas, pelo seu sacrifício. Foi por compreender isso que os apóstolos e a igreja no Novo Testamento passaram a se reunir e aguardar o primeiro dia da semana, e não mais o sétimo, o dia da ressurreição, o dia do Senhor, o dia da vitória do Cordeiro. Por isso a igreja se reunia ao domingo, partia o pão ao domingo, fazia suas ofertas ao domingo, exatamente por causa da compreensão desse mandamento. Se cumpriu em Cristo Jesus. Agora, estamos diante da segunda tábua da lei. Nela,
o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Enquanto a primeira tábua da lei estabelecia o nosso relacionamento com Deus, a segunda tábua da lei estabelece o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Nela o Senhor nos ensina como devemos viver em comunidade. Ali, nessa segunda tábua da lei, encontraremos todas as orientações de como Deus quer que convivamos em sociedade. O quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, trata dos deveres e direitos nas relações humanas. Como lidar com o princípio de autoridade na família, na igreja e nas nossas relações com o Estado, em sociedade. É disso que esse mandamento trata. Já vimos anteriormente, nos princípios de interpretação da lei de Deus, que cada mandamento da lei é, ao mesmo tempo, positivo e negativo. Ou seja, em cada pecado proibido, há um dever ordenado. E em cada dever ordenado, há pecados proibidos. O quinto mandamento nos é apresentado de forma positiva. Nele nos é dado uma ordem a obedecer, um dever a cumprir, honrar os pais. Mas qual o significado desse mandamento? Que áreas das nossas relações humanas ele alcança? Qual a sua abrangência? O que ele nos ordena? O que ele nos proíbe? São perguntas que nós precisamos trazer ao nos aproximarmos desse mandamento para então poder compreendê-lo. Vejamos então o que o quinto mandamento nos ensina. E eu trato então desse tema, a honra devida àqueles que estão como autoridades sobre nós. É disso que esse mandamento nos traz. O sentido da palavra paz no quinto mandamento é preciso compreender. Porque, em primeiro lugar, é preciso entender a abrangência do mandamento. O que este mandamento ordena parece simples à primeira vista. No entanto, muitas pessoas não entendem o seu sentido e a sua abrangência e reduzem a sua aplicação apenas à relação familiar. A lei moral de Deus diz respeito a todos os aspectos da vida. Então, é preciso procurar entender a abrangência do mandamento. Lembremos-nos da regra hermenêutica. Cada mandamento abrange uma área da vida. O quinto mandamento trata do valor da autoridade. Da autoridade criada por Deus para o bem-estar das relações humanas e sociais, a começar na família pelos pais. Em segundo lugar, é preciso entender o significado da expressão pais. As palavras pai e mãe significam não apenas os pais naturais, mas todos os superiores em idade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 12, versículo de 1 a 2, que diz que a gente deve lidar com aqueles que, respeitando aqueles que são mais idosos e mais experientes e mais velhos. Também os superiores em dons. Deus estabeleceu pessoas com determinados dons para nos instruir na palavra. Especialmente todos aqueles que, por ordenança divina, têm autoridade sobre nós, seja na família, Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2, orienta os filhos aplicando o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, isso é justo diante de Deus. Na igreja, os pastores ou líderes são chamados na Bíblia de pais espirituais. O apóstolo João escreve a terceira carta e diz que não tenho maior prazer do que esse, de saber que os meus filhos andam na verdade. Ele está falando dos crentes que estão debaixo da sua autoridade, como um pai espiritual sobre a vida deles. Paulo se expressa assim,
com os seus discípulos. Pedro se expressa assim, João se expressa dessa forma. Também os pais no Estado, aqueles que Deus coloca como autoridade sobre nossas vidas. Romanos capítulo 13 é claro nisso. Deus instituiu a autoridade e nós devemos submeter a sua autoridade e liderança, porque fazendo assim não estamos nos submetendo ao homem, mas a Deus que instituiu o princípio de autoridade. Então, esse mandamento abrange todas essas relações familiares, espirituais e sociais, em todas essas relações. Essas autoridades, em última instância, representam Deus, que é a autoridade maior sobre nossas vidas. Por isso, lhes devemos obediência, pois são ministros de Deus para o nosso bem. Palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 4. Então, primeiro de tudo, é preciso entender a abrangência e o significado da expressão pai e mãe no quinto mandamento. Em segundo lugar, o dever ordenado no quinto mandamento. O que é que ele nos ordena? Primeiro, as instituições divinas de autoridade. É preciso entender muito claramente isso, porque isso fica nebuloso, principalmente para a nossa sociedade no Brasil, em relação à autoridade do Estado. A ordenança de Deus aplica-se especialmente ao exercício de autoridade em 3 instituições divinas. E marque isso que eu estou lhe dizendo. 3 instituições divinas. A saber, a família, foi Deus quem criou, por isso é digno de honra entre todos o matrimônio, porque foi pensada e estabelecida por Deus quando criou homem e mulher. Mas não só a família. Após a queda, a igreja. Deus estabeleceu a igreja como instituição divina para o bem daqueles que lhe amam, o seu povo, e estabelece autoridades para guiar a igreja na palavra e no caminho do Senhor. Então, a família, a igreja e o Estado. O Estado foi pensado por Deus para organizar a sociedade humana, principalmente após a queda. É ordenança de Deus que a igreja seja governada por ministros, presbíteros, escolhidos pelo povo, mas que recebem a sua autoridade de Cristo Jesus. Nós pregamos uma série de sermões sobre isso, Atos capítulo 6, Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo se reúne com os presbíteros da Ásia, Tito capítulo 1, versículo 5, todos são expressões de que esses homens são ministros de Deus, autoridades de Deus para o bem da igreja, para guiar a igreja. O que se requer no quinto mandamento? A ordenança que devemos honrar aqueles que Deus colocou acima de nós como autoridade sobre nossas vidas, nas mais diversas relações humanas. A começar pelos nossos pais na família, pelos professores na escola, pelos chefes no trabalho, pelos pastores e líderes na igreja, e as autoridades do Estado, a autoridade policial, a autoridade dos magistrados, a autoridade dos legisladores, a autoridade do Poder Executivo. Então, tudo isso foi estabelecido por Deus, são instituições divinas para o bem do ser humano e para o castigo de quem pratica o mal, para a correção de quem pratica o mal. Mas o que consistiria esse honrar aos superiores? Devemos ter atitudes de reverência devida, por causa da autoridade que receberam de Deus e da função que exercem. Isto é, devemos o respeito apropriado para com cada um deles em suas funções e suas responsabilidades recebidas da parte de Deus. A atitude e respeito apropriado para com essas autoridades não devem ser apenas de mente e coração, devem ser também demonstrados em palavras e atitudes. Como podemos cumprir essa ordem exigida no quinto mandamento?
Primeiro, devemos imitá-los em suas virtudes e bom exemplo, quando virmos que estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Devemos ter uma atitude de obediência voluntária às suas ordens, aos seus conselhos e às orientações, desde que sejam lícitas, isto é, de acordo com a lei de Deus. Devemos ter uma atitude de devida submissão às suas correções, isto é, devemos reconhecer as nossas faltas em vez de ficarmos ressentidos e teimar que estamos certos, ao sermos licitamente repreendidos e corrigidos por essas autoridades. Todas as vezes que uma pessoa vai ser recebida como membro da igreja, ele promete isso. Promete sujeitar-se à autoridade da igreja, à disciplina da igreja, desde que essas autoridades estejam de acordo com a palavra de Deus. Mas muitas vezes, quando isso acontece na prática, quando os pastores e líderes precisam puxar a orelha de alguém, corrigir alguém, aí a gente vê se há ou não a disposição da promessa feita quando foram recebidos. Porque o normal, o comum, por causa da nossa natureza caída e pecaminosa, é nos ressentirmos, resistirmos, justificarmos, endurecermos. Por isso o mandamento de honrar, de se sujeitar, de acatar a repreensão. Por quê? Porque são ministros de Deus para o bem e não para o mal. Devemos interceder a Deus, pedindo que exerçam bem com justiça e com a devida responsabilidade, bem como dar graças por eles quando fazem o bem e agem com retidão. É isso que é cumprir o quinto mandamento. Sujeitar-se às autoridades, imitando suas virtudes, seu bom exemplo, atitudes de obediência voluntária aos seus ensinos, conselhos e ordens, atitude devida de submissão às correções e atitude de interceder a Deus por eles, para que cumpram o seu papel de forma fiel e agradecer quando vemos que eles fazem isso. Mas, quando estamos desobrigados a cumprir essa ordenança? Porque a obediência ela não é absoluta. Porque não há autoridade absoluta, senão Deus. Essas autoridades, quando elas não demonstrarem a conduta e o caráter esperados, devemos imitá-los? Obedecê-los? Temos a obrigação de cumprir suas ordens que contrariam a palavra de Deus? A resposta é não. Deus é a autoridade absoluta e final. As autoridades por Ele instituídas o foram para organizar a sociedade em suas mais diversas áreas, aplicando os princípios contidos em sua santa lei como padrão final de certo e de errado. Ninguém está obrigado a nenhuma ordem, a obedecer nenhuma ordem ou lei contrária à lei de Deus. Até pode ser nossa obrigação obedecer leis secundárias, além daquelas já ordenadas na palavra de Deus. Mas não estamos jamais obrigados a obedecer a leis que contrariam a lei de Deus. Há exemplos na Bíblia disso. Atos capítulo 4, versos 17 e 21, quando o Sinédrio exigiu de Pedro e de João que não mais falassem em nome de Jesus, não mais ensinassem nisso. E eles argumentaram dizendo, de forma nenhuma. Veja se é justo isso que vocês nos pedem. Deus nos deu uma ordem para anunciar o Evangelho em todos os lugares, e vocês querem nos proibir disso? Não faremos isso. Não nos submeteremos a essa lei, né? Porque era contrário à lei de Deus. Mas além de não estarmos obrigados a obedecer coisas que contrariam a palavra de Deus, há também a ação profética da igreja, do cristão, quando a autoridade desmerece o seu papel. Na verdade, é nosso dever reprová-las.
Efésios capítulo 5, versos 6 a 11, o apóstolo Paulo diz aos irmãos em Éfeso: não se tornem cúmplices nas obras das trevas, antes, pelo contrário, reprovem-nas. Então, a igreja foi colocada nesse mundo para ser a consciência do Estado, quando o Estado não anda de acordo com a lei de Deus e desmerece e desonra a função de autoridade estabelecida por Deus para o bem da sociedade. Vejam, há fraquezas de caráter naqueles que exercem autoridade sobre nós. Na família, nossos pais não são perfeitos. Na igreja, os pastores e líderes, presbíteros e diáconos não são perfeitos. E no Estado, os governantes, os magistrados, os legisladores não são perfeitos. Há fraquezas de caráter naqueles que exercem autoridade sobre nós. Quando essas fraquezas pessoais não se constituem em erro flagrante, devemos ter uma atitude de paciência, suportar essas fraquezas, encobri-las com amor. Isso é honrar a autoridade, não expondo suas fraquezas. Um filho que honra os pais não expõe as fraquezas dos pais. Uma igreja que honra os seus líderes não expõe a fraqueza dos seus líderes. Há fraquezas que são suportáveis com paciência, pelo fato de que não há ninguém perfeito. Porém, há casos em que o nosso compromisso e a nossa fidelidade para com Deus e para com a sua palavra nos impõe o dever de protestar, nos impõe o dever de expor os maus feitos, denunciar a transgressão dessas autoridades que desonram o papel que lhes fora designado por Deus. A igreja tem que chegar a essa maturidade de consciência. É nosso dever denunciar os maus procedimentos das autoridades constituídas sobre nós na igreja e no Estado. Porém, devemos fazê-lo com respeito. O apóstolo Paulo, quando tratado de forma injusta pelas autoridades lá em Filipos, por causa de acusações falsas, eles foram presos, foram açoitados no fórum, na praça pública, diante de todas as pessoas. Foram levados à prisão, amarrados com correntes. E no outro dia, de forma surpreendente, chegam os procuradores da justiça para avisar ao carcereiro que podia relaxar a prisão e deixá-los ir embora em paz. Mas quando o carcereiro chega para Paulo e para Silas dizendo: olha, chegou essas ordens aqui, vocês podem ir em paz, vão em paz. E Paulo disse: não, nós somos cidadãos romanos, temos direitos e fomos acusados injustamente, não foi dado a nós direito de defesa. Fomos açoitados em praça pública, sem um julgamento justo, e agora querem, na surdina, nos libertar? Não será assim. Eles têm que vir aqui e nos pedir desculpas formais. E só saíram quando os juízes chegaram e se desculparam a Paulo e Silas. Então eles, de fato, saíram e foram em paz. Por isso, temos essas responsabilidades diante de Deus e diante da sua palavra. Honrar e obedecer e, ao mesmo tempo, fazer com que as autoridades honrem a autoridade que recebeu de Deus, cumprindo bem o seu papel. Mas, em terceiro lugar, quais os pecados proibidos nesse mandamento, para que a gente possa compreender bem e andar em acordo com a palavra de Deus? Os pecados daqueles que estão debaixo da autoridade de seus superiores são toda a negligência dos deveres para com eles. A inveja,
da sua função, da sua posição, o desrespeito, a rebelião contra essas pessoas e suas posições em seus legítimos conselhos, em suas legítimas leis e correções. Ainda o amaldiçoar a autoridade, o escarnecer da autoridade, de toda conduta insubmissa e escandalosa que resulte em vergonha e desonra à autoridade. Provérbios capítulo 19, verso 26, diz que um filho que desrespeita o pai o desonra publicamente. O filho que se insurge contra a autoridade dos pais humilha a sua mãe. Então, vamos ver aqui esses pecados. O pecado de negligência para com as autoridades. Jesus os acusou de encorajar e de justificar a negligência no sustento dos pais necessitados, sob o pretexto de que o dinheiro era uma oferta consagrada a Deus. Mateus capítulo 15, verso 4 a 6. Havia algo chamado no Antigo Testamento de Corban, que era uma oferta consagrada ao Senhor. Tudo aquilo que eu dedicava a Deus era o Corban, era de Deus, não podia ser tirado de Deus. Era uma honra para o Senhor. E muitos dos filhos da religião de Israel, os fariseus, quando seus pais precisavam de socorro e de ajuda por enfrentar necessidades na sua velhice, os filhos diziam, não posso te oferecer isso, porque isso foi consagrado a Deus, é Corban. E Jesus repreende eles, porque eles estavam negligenciando o cuidado com os pais. E usando uma justificativa da lei, para dizer que isso aqui foi consagrado a Deus, eu não posso lhe ajudar, meu pai, na sua necessidade. Isso é negligência para com os pais. Paulo escreve às famílias, a Timóteo, para ensinar as famílias na igreja em Éfeso, se eles têm viúvas em suas famílias, que eles assistam às suas necessidades, para que não sobrecarregue a igreja, para que a igreja possa assistir aquelas que não têm famílias. Então, é o pecado da negligência. No Antigo Testamento, não havia previdência, nem pública nem privada. Então, os pais trabalhavam a vida toda, dava sustento aos filhos, comida aos filhos, roupa aos filhos, instrução aos filhos, para que eles, quando adultos, pudessem ter uma vida autônoma e independente. Mas os pais, na velhice, não tinham uma previdência, não tinha recursos. Então agora era a vez dos filhos honrarem os pais. Era assim que era o contexto do Antigo Testamento. E aqui Jesus acusa de negligência os fariseus, que usavam por pretexto a lei para negligenciar os cuidados com os seus pais em suas necessidades. Também o pecado de inveja e de rejeição às pessoas e suas posições de autoridade. Nós precisamos sondar o nosso coração. Quando o nosso coração se enche de inveja a pessoas que Deus colocou com determinada função e autoridade sobre nós. E às vezes fazemos oposição e rejeitamos a autoridade dessas pessoas por inveja. Significa ressentir-se de que Deus, em sua providência, deu a eles algo que não nos deu. Isso é, na verdade, achar defeito na providência de Deus. Há também o pecado de desrespeito. Desrespeitar é desprezar, é olhar com soberba para alguém e, consequentemente, desmerecer a sua autoridade, desobedecer às suas ordens, desacatá-los. Isaías capítulo 3, verso 5 trata disso. Há o pecado de rebelião. A rebelião é o desrespeito levado ao extremo de repudiar totalmente a autoridade que deveríamos reconhecer e honrar. Isso na família, isso na igreja, isso no Estado. Absalão é um bom exemplo disso. Absalão se rebelou contra Davi, que era seu pai e seu rei. E se insurgiu contra ele, armou um exército, tentou matar o pai e tomar o trono dele. Deus ordenou na lei
que tratassem tais pessoas com rigor. Deuteronômio capítulo 21, verso 18 a 21, se um filho rebelde, desrespeitoso, que se rebela contra a autoridade dos pais, se comportar desse jeito, deveria ser levado às autoridades do Sinédrio, e essas autoridades deveriam julgá-los e cortar o mal de Israel, condenando os filhos que se rebelam contra os pais, porque quebrara o 5º mandamento, desonrando e se rebelando contra a autoridade que Deus colocou sobre suas vidas. O pecado de amaldiçoar. Há pessoas que amaldiçoam os próprios pais. Provérbios capítulo 30, verso 11 e verso 17, trata sobre isso. O pecado de escarnecer, envergonhar, causar escândalo. Há filhos que envergonham e humilham e desonram seus pais publicamente, quando os desrespeita. Já citei isso, Provérbios 19, 26. O 5º mandamento não somente obriga os que estão sob a autoridade de honrá-los, mas nos ensina que há deveres dos que exercem a autoridade sobre aqueles que estão debaixo de sua liderança. Então, o 5º mandamento não fala apenas dos que estão sob autoridade para com as autoridades, mas também obriga as autoridades para aqueles que estão debaixo da sua liderança e do seu cuidado. O 5º mandamento exige dos superiores para com os seus inferiores o quê? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, tratou desse mandamento. Efésios capítulo 5, verso 21, né? Ele fala do princípio de autoridade. Sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. E aí ele passa a lidar na relação da esposa para com a autoridade do seu esposo, da relação dos filhos para com a autoridade dos seus pais, da relação dos servos ou empregados com os seus patrões. Então, Paulo aplica aos Efésios esse princípio, dizendo que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. A autoridade é instituída não para, como um déspota, se sobrepor a quem está debaixo da sua autoridade. Paulo diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Porque Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça na relação com a esposa. Porém, ao mesmo tempo, Paulo diz: maridos, amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em relação aos filhos, diz: filhos, sujeitem-se à autoridade dos seus pais, porque isso é justo. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que vocês tenham uma vida longa. Mas pais, não provoquem a ira no coração de seus filhos. Em relação aos empregados e patrões, o apóstolo Paulo diz aos empregados que sujeitem-se e obedeçam à autoridade dos seus senhores, não com vistas quando vocês estão sob vigilância, mas como ao Senhor, fazendo para com o Senhor. E diz aos patrões: tratem os seus empregados com justiça, não explorando, não maltratando eles. Então, há no 5º mandamento obrigações dos que estão sob autoridade para com a autoridade estabelecida, mas há também obrigações dos superiores para com aqueles que estão debaixo da sua liderança. A autoridade, como eu falei, do marido para com a esposa. A esposa deveria sujeitar-se à autoridade e liderança do seu marido, Efésios 5, 22 a 24. Mas o marido deveria exercer a sua autoridade e liderança com amor, com sacrifício, com cuidado. Verso 25 ao verso 28. A autoridade dos pais para com os filhos deveriam obedecer e honrar seus pais, porque isso é justo. Diz o capítulo 6, versos de 1 a 3. No entanto, os pais, como autoridade, deveriam exercer com responsabilidade, com cuidado para com os seus filhos, sendo justos, estimulando os seus filhos, em lugar de provocá-los à ira. Os servos ou escravos, trabalhadores, deveriam prestar obediência aos seus patrões, devendo fazê-lo com temor e tremor,
respeito à sua posição de autoridade e fazê-lo de coração, não só por força de consciência ou de obrigação, Efésios 6, 5 a 8. No entanto, quanto aos patrões, Paulo exorta-os a tratar aqueles que estão debaixo de sua autoridade com respeito, não com despotismo, não com ameaças, sabendo que o Senhor irá julgá-los de como eles exerceram a autoridade deles. Os superiores têm o dever de amar os que estão debaixo de sua autoridade, de orar por eles e os abençoar. Isso na família, isso na igreja, isso no Estado. Os superiores têm o dever de instruir, de aconselhar, de admoestar quem está sob a sua autoridade. Deuteronômio capítulo 6, versos de 6 a 7. O chamar, os pais deveriam educar os seus filhos, instruir os seus filhos no temor do Senhor, ao andar pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ao redor da mesa, não perder a oportunidade para instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Assim os pastores na igreja, assim a autoridade do Estado. Eles têm o dever de aprovar, de encorajar e recompensar quem pratica o bem. Romanos capítulo 13, versículo 3, foi para isso que Deus instituiu a autoridade do Estado, para aprovar, para recompensar, para encorajar o cidadão que pratica o bem. Ao mesmo tempo, eles têm o dever de reprovar, de desencorajar, de disciplinar, de punir quem pratica o mal. Romanos capítulo 13, versículo 3. A autoridade não tem poder absoluto para o mal. Se ela pratica o mal, se ela estabelece leis contra a lei de Deus, precisa ser reprovada. Porque senão nós nos tornamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, em lugar de reprová-las. 1 Pedro capítulo 2, na mesma esteira da exortação de Paulo, o apóstolo Pedro fala a respeito da responsabilidade da autoridade instituída. Ela foi instituída para o bem e não para o mal. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. É isso que diz o texto na palavra de Deus. Então, entendam que, e eu sei que isso é muito difícil para a gente, que vive num país onde as autoridades, a princípio, não têm nenhum temor e respeito a Deus, onde há corrupção, onde há injustiças e todo tipo de maldades, de interesses escusos. E termina que a gente observa e vê o Estado como alguma coisa muito perversa e que a gente não pode contar ou respeitar essas autoridades. E nós devemos respeito, mas nós devemos também vigilância e voz profética, para não deixar que o mal se sobressaia. Os superiores estão obrigados a proteger e a providenciar espiritual e materialmente tudo o que necessitam seus subordinados. É assim que os pais com os filhos. A gente luta, rala, se esforça para dar a eles o melhor, para cuidar deles, para prover para eles, assim também na igreja, assim também no Estado. É para isso que Deus estabeleceu a autoridade e o mandamento está cobrindo exatamente isso. Os superiores devem firmar-se como bons exemplos para os seus subalternos, glorificando a Deus dessa maneira, sendo exemplo. É assim que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua liderança, ainda que você seja jovem. Torne-se padrão dos fiéis.
Torne-se um bom exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, na vida. Há essa obrigação. Deus requer isso da autoridade, de ser exemplo, para estimular as pessoas a fazerem o que é certo, o bem. Os superiores, pelo seu bom exemplo, obterão honra para si e conservarão a sua autoridade. Quando nós avaliamos isso, a que conclusões nós chegamos aqui e que aplicações práticas podemos trazer? E há ainda algo no mandamento que precisa ser observado, né? O mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que você vá bem na vida, para que se prolongue os teus dias, para que você viva uma vida boa, saudável, prazerosa. Há uma promessa no mandamento, e Paulo, quando escreve aos Efésios, exalta isso. É o primeiro mandamento com promessa. Por isso, considere o mandamento. Então, chegamos aqui a essas conclusões e aplicações. Toda a violação aos 10 mandamentos envolvem alguma forma de desonra a Deus, que é a autoridade maior em nossas vidas e que deveria ser obedecido e honrado por nós. Então, a quebra de qualquer mandamento desonra a Deus como autoridade sobre nossas vidas. Quando a gente desobedece, quando a gente desrespeita, quando a gente é indiferente a Deus, a sua palavra, a sua ordem. Então, a primeira aplicação é essa. Nós, ao quebrarmos o mandamento, nós estamos desonrando a Deus, que é a autoridade maior. Quando se curva aos ídolos, nós desonramos a Deus, como nós lemos aqui na liturgia. Profanar o sábado, o dia de descanso, o dia que Deus colocou como exclusivo para estar em comunhão com Ele, desonra a Deus e ao seu dia santo. Desonramos a Deus quando não lhe damos a glória que lhe é devida. E aí perguntamos como temos nos comportado em relação a este mandamento. Temos desonrado a Deus, desonrado as autoridades que Ele tem colocado sobre nossas vidas? A lei de Deus nos diz tudo para nos mostrar que somos pecadores, culpados e que precisamos urgentemente do Evangelho. A lei nos serve como tutor para nos levar a Cristo. O Evangelho é a boa nova de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para dar a salvação a todo aquele que crê. Ele cumpriu perfeitamente a lei por nós. E Ele nos chama a ser seus imitadores. Então, aprendemos que o alcance desse mandamento é o cumprimento das obrigações que mutuamente devemos uns com os outros, em nossas mais diversas relações, seja como inferiores, seja como superiores ou como iguais. Eu tenho certeza que todos nós aqui vivemos ou no momento de estar debaixo de autoridade ou noutra situação de sermos autoridade sobre alguém. Isso no trabalho, isso na escola, isso na família, isso na igreja, isso em todas as nossas relações. Nós temos pessoas debaixo da nossa liderança e temos pessoas que são líderes sobre nossas vidas. Como nós nos portamos como pessoas que estão debaixo de liderança, como nós nos portamos como pessoas que estão acima das outras pessoas. Que Deus possa nos ajudar a caminhar na sua palavra, a caminhar na sua lei, a observar o mandamento, entender a sua abrangência, o que Ele nos exige, o que Ele nos proíbe, para que a gente possa observar e viver uma vida que agrade ao nosso Deus. Amém? Vamos baixar nossa cabeça. Eu queria que você sondasse o seu coração diante
da palavra exposta. O que podemos aprender e tirar para as nossas vidas? Onde nós podemos melhorar? Onde nós estamos quebrando o mandamento? Como podemos de hoje em diante rever e procurar viver uma vida que agrade ao nosso Deus?